Fala aí, torcedor do Dragão, torcedores de outros clubes, bem-vindos ao canal. E acabou o jogo, Atlético Goianiense 1, Cuiabá 1. Resultado péssimo para o Dragão, péssimo. Mas dadas as circunstâncias, poderia ter sido até pior o resultado. Mas vamos falar devagar de cada detalhe do jogo. Começar pela escalação. O Jorginho armou o time com Klaus e Lucas Gasal na zaga. E colocou o meio de campo com Marlon Freitas, tirou o Jorginho e trouxe o Wellington Rato um pouco mais para o centro para fazer as armações de jogadas. Colocou o Luiz Fernando na esquerda, o Ayrton à direita e centralizou o Churin. E assim o time foi para campo. Os laterais, Rainer pela direita e Arthur Henrique pela esquerda. E o que se viu no primeiro tempo, até um fatídico lance, foi o Atlético Goianiense dominando as jogadas, como já era esperado, impondo o seu jogo dentro do Ascioli. E não demorou muito, aos 30 minutos do primeiro tempo, uma jogada pela direita, o Rainer cruzou e o Churin acertou uma bela cabeçada no canto esquerdo do goleiro Walter e abriu o placar 1 a 0 para o Atlético. E era um jogo tranquilo, o jogo estava tranquilo, dominado. As ações do jogo estavam todas controladas pelo Dragão. O Cuiabá não estava ameaçando. Foram duas jogadas pela direita bem tranquilas, digamos assim. Não teve nenhum perigo, nenhuma jogada de perigo real ao gol do Renan. E então, quando chegamos ali por volta dos 36 minutos do primeiro tempo, bola recuada para o Lucas Gasal, que foi tentar sair jogando. E no que ele perde a bola, ele também perde a jogada. Ia ficar o jogador Valdívia, ia ficar sozinho de frente pro goleiro e não houve outra opção, ele fez a falta. E sim, galera, ele foi devidamente expulso. A jogada, ele era o último homem, ele perdeu a bola, ele segurou o adversário, fez a falta, foi expulso. No momento que o juiz deu o cartão amarelo, inclusive eu até respirei aliviado, porque eu falei, olha, isso aqui tá saindo baratíssimo, porque a real é que ele deveria ter sido expulso. E aí o VAR chamou, o juizão foi lá conferir e fez o que de fato tá na regra, o que é certo, expulsou o Gasal. E a partir daí, meu amigo, foi um jogo para cardíaco. Até o final do primeiro tempo, o Cuiabá não teve realmente tantas ações de ataque e o time controlou bem até o final. Porém, virou o tempo, o segundo tempo começa e vê-se que o Atlético Goianiense simplesmente iria abdicar do jogo. O Wanderson entrou no lugar do Wellington Rato, que inclusive fez um péssimo primeiro tempo, sejamos francos. Estava disperso nos lances, perdendo bolas fáceis, deixando a marcação chegar. E tem um problema, além disso. A marcação chegava e você não ouvia os jogadores do Atlético se comunicando. Ninguém para gritar ó ladrão, ou coisa do tipo. Simplesmente deixavam a jogada rolar, o Wellington Rato perder a bola e ficar nessa situação complicada. Então o Jorginho sacou, o Wellington Rato substituiu pelo Wanderson, com aquele objetivo clássico que a gente espera do Wanderson, zagueirar. E assim, foi o que ele fez. Onde a bola chegava nele, ele jogava a bola para onde desce. Para onde o olho estivesse apontando, ele chutava. E era o que tinha que ter sido feito. Mas o Atlético claramente abdicou do jogo. Posteriormente, ele tirou mais alguns meias para colocar volantes, como o Haldney e o próprio Gabriel Baralhas, substituindo o Marlon Freitas. E aí, galera, foi aquele Deus nos acuda. Escanteios em profusão, um atrás do outro. A zaga se virando como podia. E aí, num desses escanteios, a gente teve a infelicidade do Rodriguinho, subir sozinho na linha da pequena área para cabecear e empatar o jogo para o Cuiabá. Gente, não é o Daverson quem subiu na bola, não foi um zagueiro de 1,80 m, foi o Rodriguinho, que é um meia e ele não é alto. Então assim, você deixar um jogador como esse cabecear num escanteio, não foi numa bola roubada, um cruzamento nas costas da defesa, não, foi um escanteio. E a zaga do Atlético simplesmente aceitou a bola na direção do jogador relativamente baixo. Ele conseguiu subir, cabecear, sem chances para o goleiro Renan.
Diga-se de passagem, grande responsável por esse empate, porque na real o Atlético merecia ter perdido. No segundo tempo, o Atlético recuou, mas recuou ao ponto de abdicar do jogo. E assim, a gente vê que isso não é toda hora que funciona. Não, desculpa, com todo respeito à nação do Cuiabá, à torcida, ao time do Cuiabá, mas não é jogo para você perder em casa. Um jogo como esse é para você garantir os pontos. Pontos que nos tiraria da zona do rebaixamento. No momento, a gente iria para 24 pontos, ficando a 1 ponto da zona. E amanhã o Avaí, como joga contra o Inter, precisaria vencer para poder ultrapassar o Atlético. No caso, colocar novamente a zona de rebaixamento. Mas não foi o caso. Deixamos a partida se tornar perigosa ao ponto do time adversário empatar. E daí o que se viu foi ataque contra a defesa. Cuiabá chegando por todos os lados, com bola na trave, com o Renan fazendo milagre, com o zagueiro do Atlético tirando a bola na linha. E assim, galera, é complicado, porque você vê a torcida do Atlético gritando Jorginho, né, fazendo aquela bela homenagem, Jorginho vai tomar naquele lugar, gritando vergonha. E assim, eu entendo, a gente tem que entender esse lado do torcedor. Afinal de contas, o jogo é em casa, contra uma equipe que tá no mesmo nível que a gente. Então é obrigação vencer. E aí você deixar o time adversário empatar nessa situação é sim digno de vergonha. Mas pensando que você jogou 1/3 do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um jogador a menos, até que o ponto foi até um lucro para o Atlético, dadas as circunstâncias, dadas as jogadas que o Cuiabá produziu no segundo tempo, dados os riscos que o Atlético Goianiense sofreu. E aí pode colocar esse ponto na conta do Renan, na conta da própria zaga do Atlético Goianiense, que salvou em muitos momentos chutes que viriam da linha de entrada da grande área, cabeçadas. E assim, galera, foi um ponto que é doloroso pelo fato do jogo ter sido em casa, mas poderia ter sido muito pior. Muito pior. Agora é respirar, entender a falha e, claro, não crucificar o Lucas Gasal. É uma falha assim, que tem que ser analisada, tem que ser conversada, mas é uma falha que acontece em N jogos. E não adianta crucificar o zagueiro por conta disso, não adianta crucificar o jogador e tirar a confiança dele, porque nós vamos precisar dele nas próximas rodadas. E agora é sacudir a poeira, outra poeira para sacudir, né? Mais um fim de semana que a gente entregou pontos, onde a gente poderia estar mais tranquilo, e estamos aí numa situação cada vez mais complicada. O campeonato tá indo, os times estão pontuando e o Atlético está entregando pontos importantíssimos. Falando agora um pouco mais dos jogadores em si, a gente teve aí o Renan sendo o salvador da pátria em grandes jogadas do Cuiabá. Temos a zaga, o Klaus fez um jogo seguro, aonde pôde, né? Não foi responsável pelo gol, acredito, mas claro que a gente fica com aquele gosto amargo, né? Por conta do lance não ter sido um lance aceitável a um gol de escanteio, mas beleza. Lucas Gasal comprometeu completamente o jogo. Fez uma falta assim, desnecessária. A bola estava dominada, ele poderia ter recuado para o Renan, poderia ter tocado para o lateral, poderia ter chutado para fora, feito qualquer coisa. Claro, no calor do jogo, né, a gente nunca consegue se colocar realmente no lugar do jogador. Mas ele poderia ter feito qualquer coisa, mas cometeu aquela falta, impediu naquele momento o gol do Cuiabá em troca de um cartão vermelho. Né? Meio de campo, Marlon Freitas fez o que pôde com os lançamentos na direita com o Rainer. O próprio Rainer tentou o que pôde também pela direita, foi responsável pelo cruzamento e do gol do Atlético Goianiense. E assim, o William Maranhão não comprometeu, não foi o responsável pelo resultado, fez o que pôde também. Do lado esquerdo, eu achei o Luiz Fernando um pouco apático com relação aos outros jogos, principalmente os jogos da Sul-Americana. Ele precisa entrar no jogo, acordar para as jogadas. Tentou algumas jogadas aqui e ali, mas né, foi algo bem
bem fraco comparado com os outros jogos, né, que ele vem fazendo. O Wellington Rato, não se sabe o que aconteceu com o Wellington Rato no jogo de hoje. Tava perdido, distraído, lento nas jogadas, lento nas definições. Lembrando que o Wellington Rato não é um armador. Ele é um jogador de ponta, ele é um atacante. Jogador que ele é feito para entrar pelas laterais e fazer a jogada final. Ele não é o armador do time. O time está jogando sem armador, de ofício. Afinal, o Jorginho sentiu, não pôde vir para o jogo. O Ayrton sumiu desde o início do jogo. Não dava assistência, não participava das jogadas, estava sumido no jogo. Estava parecendo que estava cansado desde o início. Logo foi substituído no segundo tempo. O Churin fez também aquilo que podia, inclusive foi o responsável pelo gol. Não comprometeu, lutou onde pôde. No segundo tempo ficou isolado, não marcava, não avançava. Não é um jogador de velocidade, então não imprimia um ritmo de contra-ataque. No segundo tempo foi substituído pelo Peglow, né? E os substitutos, o pessoal que entrou, o Baralhas, o próprio Wanderson não foram responsáveis pelo placar. Foi uma falha geral da defesa, o gol do Cuiabá. E assim, onde o time pôde jogar, ele se entregou. Mas a forma como o time recuou no segundo tempo comprometeu completamente o resultado. O time poderia ter trabalhado mais o contra-ataque. O próprio técnico Jorginho poderia ter substituído mais cedo o Churin para poder colocar um jogador de velocidade como o próprio Peglow, para poder dar mais velocidade nos contra-ataques, uma recuperação de bola mais fácil, mais rápida, para tentar assustar o Cuiabá, que no segundo tempo jogou o seu ataque todo contra a nossa defesa. E assim, gente, a gente tá aí na zona de rebaixamento, mais uma rodada. Próximo jogo é contra o Goiás, na Serrinha, e é um jogo assim que não tem outro resultado esperado a não ser a vitória. O Atlético não pode se dar o luxo de desperdiçar mais pontos. E esses a gente precisa conquistar. Afinal, o retrospecto do Atlético jogando na Serrinha é bastante positivo. Então a gente precisa dar uma respirada, entender que o jogo de hoje foi completamente atípico. Foi um resultado ruim, sim. Poderia ter sido muito pior. Então a gente precisa realmente colocar a cabeça no lugar, respirar, tirar essa dor desse resultado ruim e acreditar no próximo fim de semana para dar toda aquela força para o Atlético que ele precisa para conseguir a vitória lá na Serrinha. Vamos tentar recuperar os pontos que a gente perdeu aqui dentro de casa jogando fora. E na realidade a gente vai estar meio que jogando em casa, né? Afinal, a Serrinha tem sido um grande palco para o Atlético Goianiense. É só chegar lá e fazer o que tem que ser feito, beleza? Galera, então é isso. Se tiverem alguma opinião, algum comentário, deixa aí embaixo nos comentários. De preferência com educação, galera. Tá, beleza? Sem baixaria. Vamos falar, comentar aí com bastante educação. Beleza? Deixa seu curtir se você curtiu. Se não curtiu, deixa o joinha pra baixo. Inscreva-se no canal se quiser para poder ajudar aqui o nosso trabalho. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Vamos digerir o resultado de hoje. Beleza? Um abraço do torcedor atleticano.